Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 9 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 33 minutos, no Brasil, 15h33 da tarde, meio da tarde. Gente, mesmo com toda essa violência e volatilidade da BTC, com o FTX colapsando, com o CZ da Binance ainda reticente em adquirir a FTX, o fato é que a gente tem que olhar o gráfico de forma isenta. O que a gente está protagonizando aqui no gráfico semanal é um corpo real que está parecendo um martelo no semanal e um pavio longo meio que repetindo o padrão do evento pandêmico, onde a gente fez um pavio muito longo no auge do pânico e depois a cabeça de um martelo. No semanal, se a gente fechasse a plotagem do candle hoje, ou seja, se hoje fosse domingo, na virada de domingo para segunda, isso aqui tá com cara de um belo martelo, de um belo fundo. Normalmente os fundos no semanal são protagonizados por um martelo. No gráfico diário ficou muito feia a BTC. A gente está praticamente abrindo um Morobuzu aqui. Já é praticamente um Morobuzu. Se a gente não engolfar o corpo real do candle de amanhã, a chance disso aqui evoluir para uma canaleta virtual de baixa aumenta exponencialmente. Tudo depende de como vai ficar o fechamento desse candle hoje e como vai abrir o candle de amanhã. Se não houver um engolfamento, a característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos. Aí vai ser fatal que a gente vá beijar a base dessa canaleta. Se efetivamente o fundo dessa história já foi encontrado, né, na mega agulhada de poucos minutos atrás, onde a BTC bateu 16.700, aí a chance disso aqui se transformar num grande W aumenta, mas todas as possibilidades ainda estão na mesa. Já já eu vou analisar os fatos. O fato principal é que nesse momento a Binance está fortemente inclinada a rejeitar a aquisição da FTX, porque a contabilidade da FTX está um verdadeiro terror. Parece que o Bankman-Fried ele alavancou recurso dos clientes, então por isso que o mundo cripto está tão volátil assim. Na nossa banda de VWAP mensal, vou até despoluir aqui para a gente poder analisar com mais frieza a banda de VWAP mensal, que nesse momento ainda está emprestando vigência ao nosso engolfamento de 6 de 22. Se a gente perder a lower da grande banda de VWAP de 6 de 22, que está exatamente em 15.800, aí, gente, perdeu esse padrão de fundo, com certeza a BTC vai buscar fundos mais profundos. A gente precisa defender a lower da grande banda de VWAP do mês 6 de 22, que está engolfando a do mês 7, que engolfou a do mês 8, do mês 9, do mês 10, até o presente momento está engolfando a do mês 11, que a gente está desenhando. Se a gente perder essa lower aqui em 15.800, aí aquele prognóstico daquela canaleta virtual de baixa fica cada vez mais factível. E no gráfico intraday da BTC, basicamente a BTC foi um reloginho, tá esgarçando a lower, mas quando ela bateu aqui, ó, na lower e abriu um candle comprador, a gente ofertou os sinais na sala, todos os sinais fecharam rapidamente, os assinantes, mesmo com essa brutal volatilidade, fecharam os sinais hoje com lucro no bolso. E na seara fática, voltando ao que eu já estava reportando, a Binance está revendo a sua intenção de adquirir a FTX, porque, segundo o CZ, o CEO da Binance, a FTX alavancava recursos dos próprios clientes. Isso é absolutamente bizarro, impõe também a regulamentação do mundo cripto pela principal jurisdição do planeta norte-americana. Agora as autoridades norte-americanas investigam o império FTX e o manuseio ilegal de recursos dos clientes, já que os reguladores estão apontando a bizarrice do Sam Bankman-Fried alavancar recursos dos clientes. É bem provável que isso aqui vá descambar para uma investigação criminal contra o Bankman-Fried, até então o dono da FTX, já que a Binance nesse momento está rejeitando a aquisição até rever de forma mais completa a contabilidade bizarra dessa plataforma. E o CEO agora na Livecoins, né? O CEO da Binance diz que o colapso da FTX afeta a confiança no mundo cripto como um todo. Gente,
esse evento, ele não é a primeira vez que o mundo cripto passa por uma situação bizarra como essa. Eu tô no mundo cripto desde 2013. O hackeamento da MTGOX, que era uma exchange japonesa e custodiava quase 7% de todas as bitcoins em circulação, foi um evento que até hoje ecoa ondas de choque, já que a massa falida da MTGOX vira e mexe, distribui parte do que sobrou do espólio da MTGOX. Mas um evento como esse, no mundo cripto, sem regulamentação, ainda é comum. Na época da MTGOX, nem foi noticiado porque o mundo cripto girava ali na casa das centenas de milhões de dólares ainda, todo o market cap do mundo cripto, nem afetava muito o mercado fora desse ambiente, que era até muito pouco conhecido pelas pessoas. O colapso subsequente que está acontecendo agora, esse da FTX, só é comparável à proibição dos criptoativos pela China, que também causou ondas de choque parecidas com essa que a gente está vivendo agora. Mas o fato é que sem regulamentação, esse tipo de coisa acaba deixando o mundo cripto sujeito a esse tipo de coisa. A regulamentação, ainda mais agora com essas eleições de meio de mandato, as eleições nos Estados Unidos vão pontificar o marco legal dos criptoativos e evitar que isso novamente aconteça. Na capa da Bloomberg, nesse momento, eu dei o refresh agora há pouco tempo, na Câmara Federal norte-americana, os republicanos já ganharam, já tem 203 cadeiras contra 176 dos democratas. No Senado está empatado nesse momento, os democratas com 48 cadeiras e os republicanos com 48. O Senado já é republicano, falta definir a Câmara já é republicana, falta definir o Senado. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na capa da Bloomberg, como não poderia deixar de ser, mercados de criptomoedas ampliam perdas, com a Binance se recusando por hora a comprar a FTX. Gente, eu entrei no Twitter do CZ da Binance, ele tweetou agora há pouco, há poucos minutos atrás, ele diz que a FTX pediu a ajuda dele, do CZ, dono da Binance, já que havia uma séria crise de liquidez. Para proteger os usuários, tanto da Binance quanto da FTX, ele assinou uma carta de intenção não vinculante só para ter acesso aos documentos e livros contábeis da FTX. Depois de acessá-los, ele afirmou que estava inclinado a não ultimar a compra da FTX, mas nada está definido, já que ondas de choque por todo o mundo cripto estão se espraiando. O fato é que ele avisou que nesse primeiro momento ele não tem interesse em adquirir a FTX, já que depois que ele assinou a carta de intenções, ele teve acesso à contabilidade da FTX e viu o tamanho da bizarrice que o Bankman-Fried promoveu, alavancando o recurso dos próprios clientes. E voltando aqui à seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos e Rússia concordam em renegociar o tratado nuclear pela primeira vez desde a invasão russa sobre a Ucrânia. Num dia cheio de notícias bizarras, pelo menos Estados Unidos e Rússia concordam em discutir o tratado nuclear e eventualmente livrar o mundo de um Armagedon nuclear. A principal notícia de hoje que está derrubando o mundo cripto é saber se a FTX efetivamente vai falir ou se o CZ vai salvar o mundo cripto dessa vez. Tá bom, pessoal? É isso que a gente tem para hoje. Tá tudo muito volátil. Se a BTC abrir efetivamente um candle, um outro Morobuzu amanhã, aí vai ser fatal que a gente vá beijar aqui a base dessa canaleta. Mas se isso aqui protagonizar um engolfamento amanhã, aí vocês podem ter certeza que isso aqui vai se transformar num belíssimo W com fundo duplo. Aí vai ser um irmãozinho gêmeo para aquela agulhada de junho de 22. E isso aqui vai voltar num pump espasmódico para buscar esse patamar congestional aqui em 30 mil. Vamos ver se a gente vai abrir um irmãozinho de um Morobuzu aqui amanhã ou se vai rolar um engolfamento de retorno em direção à nuvem, até talvez para cima da nuvem. Tudo vai depender do candle de amanhã. Na projeção, a nebulosidade esverdeada acabou dando aso à criação de uma nuvem avermelhada. Nesse momento de altíssima volatilidade e incerteza no horizonte, tudo fica dentro do espectro de possibilidades,
mas no semanal o candle continua bonito, desenhando o que parece ser um fundo. Vamos ver como a BTC vai se comportar no diário a partir de amanhã. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.